Boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui. Primeiro que eu tô achando muito engraçado ver todos vocês com esse fonezinho que é muito tecnológico, falando meio esquisito, mas vamos lá. Primeiro, também eu queria falar que eu tô um pouco nervosa, é bom eu já falar isso para vocês saberem. É a primeira vez que eu falo num evento que não é acadêmico, então isso me deixa um pouco assim, mas vamos que vamos. Outra coisa é que quando eu mandei o título da palestra, eu tava com uma ideia, mas depois eu abri um FAQ lá no evento do Roadstack, e aí, pelas coisas que eu acabei vendo que as pessoas tinham dúvida, eu mudei um pouco. Então não é um panorama em São Paulo, mas é um panorama geral mesmo do que é biohacking. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso. Depois eu vou falar para quem curtir o que pode fazer dentro das possibilidades, né, que a gente tem aqui na nossa cidade, também na internet. E depois fazer uma provocadinha. Então eu vou começar apresentando mesmo o que seria biohacking, né? Bio, como acho que a maioria de vocês sabem, significa vida, né? Então, literalmente, hackear a vida. Fazem mais ou menos uns 2 anos e meio que eu pesquiso sobre isso. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha pesquisa. E quando eu comecei a pesquisar, o que aparecia no Google quando você jogava biohacking é muito diferente do que aparece hoje, né? Tá bem diferente. O que aconteceu nesses anos foi que essa palavra ela foi ganhando vários significados. Eu vou falar aqui hoje para vocês de 3 significados. Espera aí, se esse negócio funciona. 3 significados, o que significa biohacking, quais são essas práticas. 3 coisas. A primeira é a que está dominando hoje o Google, se vocês jogarem biohacking lá, que tem a ver com hackear o próprio corpo e ter mais produtividade, então ser mais produtivo. E essa é a definição de biohacking que está mais corrente na internet. Vocês já viram isso? Faz assim com a cabecinha, faz assim. Beleza. Não é disso que eu vou falar hoje para vocês. Então, se vocês vieram saber sobre isso, eu não vou falar sobre isso, tá? Eu vou falar muito brevemente e vou focar nas outras 2 que eu acho, sinceramente, muito mais legal mesmo. Que é quando o biohacking, quando significa hackear o próprio corpo, mas não voltado para aumentar sua produtividade, voltado para você simplesmente se divertir, causar com a família, essas coisas. Eu acho bem legal essa. E quando o biohacking significa hackear outros corpos que não o seu. E essa é a área que mais me interessa, que é a área da biologia sintética. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Biologia sintética, ele ali. Mais alguém? Isso é mais o que eu vou contar hoje para vocês. Espero que vocês se interessem. Minha área de estudo é em antropologia, então não sou programadora. A gente está falando em línguas diferentes, mas eu espero que eu consiga fazer esse meio de campo entre ciência e programação para vocês e antropologia, né? Bom, tudo bem? Vamos lá? Desculpa decepcionar quem veio procurando produtividade, mas hoje vai ser bem improdutivo aqui. Vamos lá. Bom, produtividade. Como eu disse, esse uso da palavra biohacking é bem novo, né? Quando eu comecei a pesquisar, tinha algumas coisas, mas explodiu faz pouco tempo, né? Bom, a gente, fazendo uma busca rápida, a gente encontra bastante coisa sobre os nootrópicos, né? Que são drogas que deixam as pessoas mais inteligentes, dizem isso, né? E também muita gente, falando de biohacking, eu vou ser um pouco polêmica agora, numa espécie de autoajuda tecnológica, né? De você... tipo, sabe aquelas dietas, assim, dieta da sopa, dieta da USP, dieta não sei o quê? É tipo, então você, sei lá, toma vários banhos frios e um banho quente, você fica mais acordado, ou você dorme 4 horas, acorda 4 horas, sei lá, umas coisas assim. Ou toma café com manteiga e óleo de coco, vai melhorar sua performance, né? Bom, essa parte do biohacking, na verdade, eu vou dar minha opinião aqui, é a Clarissa falando, ela é bem marqueteira, né? Ela usa a palavra hacking, hacker,
para vender. E vende o quê, né? Vende remédio e vende palestra, vende curso, que custam R$ 6.000, né? Então, vai contra todo tipo de ética hacker, na verdade, né? Quando é uma coisa aberta, construída pelo coletivo, onde não tem autoria, né? A autoria difusa. A gente não vê isso nessa linha, assim, bem pouco, na verdade, né? Então, tem muita gente hoje se falando biohacking, se vendendo assim, e vendendo literalmente, né? Vendendo a preços caros, né? R$ 6.000 uma palestra. Então, por isso que isso aqui não me interessa muito. O que me interessa mais é quando realmente as pessoas se juntam para fazer alguma coisa bacana, né? E envolve pouco dinheiro com isso, né? Então, beleza. Tudo bem? Isso é tudo que eu vou falar sobre isso, gente. Vamos lá para o próximo, que é bem mais bacana. Quando biohacking encontra diversão. Foi por aí que eu achei o biohacking, né? Foi pelo caminho da diversão. Eu sou formada em design de produto, me formei em 2009. E já na época eu ficava pensando assim, nossa, caramba, né? Tipo, eu tô fazendo uma faculdade meio ruim, meio lixo, né? Porque eu tô aqui me dedicando vários anos para desenhar produtos, sendo que daqui a pouco os produtos vão entrar no nosso corpo, né? Essa era o que eu pensava, né? As coisas vão entrar, vai ser tudo biológico. Eu pensava isso naquela época, em 2009. E acabei, por uma felicidade do destino, cruzando com uma galera que pensa parecido comigo e que não só pensa como efetivou isso, né? Então, conheci o Érico, ele está aqui. E ele tem um chip implantado, né? E eu conheci ele pela internet e tal, e isso me trouxe para o mundo do biohacking, uma coisa que eu já gostava muito. Eu conheci a galera que pensa isso, que faz isso. E, bom, eu trouxe 2 exemplos aqui para quem nunca ouviu falar, mas eu acho que a maioria de vocês já devem conhecer. Vocês conhecem esse carinha aí? Esse hominho? Ele é um moço que pingou no olho uma proteína que permite ele ficar 4 horas com visão noturna. Ele consegue enxergar no escuro. É um negócio, aí vocês falam, nossa, que maluco. É maluco mesmo. Tipo, ele fez isso sem nenhum tipo de segurança, assumindo todos os riscos, mas fez. E o interessante do biohacking é que, assim, qualquer um de vocês aqui consegue hoje chegar na internet, ver qual proteína é essa, pedir essa proteína pela internet, ela chega na sua casa. Tipo, não é muito difícil, sabe? Ou ter contatos que levem vocês a laboratórios que tenham isso e pegar. Não é difícil, não é difícil. Ao lado ali é um implante de um chip de RFID. Ele é tipo uma chave, né? Ele carrega uma chave. Muita gente usa para coisar o celular, tipo, desbloquear o celular. Vocês já viram isso? Você passa a mão só e ele identifica e desbloqueia. Um amigo nosso fez, por exemplo, para abrir a porta da casa dele. Então, ele encosta a mão na porta e ela abre. Isso porque ele é festeiro, sempre perdia a chave da porta de casa, das festas chegando muito louco, e aí agora ele não tem mais esse problema, consegue entrar, né? Bom, o que eu gostaria de falar também um pouquinho mais para vocês como eu disse, essas coisas elas são muito fáceis de você encontrar na internet e fazer no próprio corpo. Eu trouxe um exemplo de 2 lojas para contar para vocês podem entrar nelas. Essa Dangerous Things, ela vende uns negócios bem bacanas. Esses 2 primeiros ali são de implantar, um flexível, o outro, o que o Érico tem, que é parece um grãozinho de arroz. Os 2 servem como chave, então você consegue programar coisas para responder, ligar, desligar, abrir, fechar. Tem um microímã, um implante de microímã, que esse microímã é colocado normalmente na ponta de um dos dedos. E ele cria um negócio muito maluco. Esse é um que eu quero fazer em breve. Assim. Ele basicamente dá um 6º sentido para você. O seu corpo cicatriza em torno desse microímã e seu corpo acaba aprendendo a entender as vibrações desse microímã conforme a variação magnética do lugar onde você está. Então, você consegue sentir o seu campo magnético, né? O campo magnético de onde você está. É muito, muito maluco. Isso também vende, é super fácil. Essas coisas custam em torno... Esse chip maleável, ali, o negócio transmissor maleável, ele custa tipo uns $200. E o outro, o kit, custa de $60 a $100. Já vem, inclusive, com uma injeção, uma seringa, para você mesmo colocar
o grãozinho de arroz. Daí eles vendem kits e outras coisas também para quem quer brincar com isso. Outra loja bacana, essa Backyard Brains, ela já vende umas coisas não tão invasivas para humanos, mas invasivas para outros seres. Por exemplo, esse da direita ali, na verdade é tipo é uma barata, que você coloca um shield na barata viva, faz uma microcirurgia nela e você... É meio cruel, gente, mas você consegue controlar a barata com seu celular, de verdade. Tem vários vídeos na internet disso, vocês podem procurar. E o preço é $160 para você controlar a sua própria baratinha, né? Além disso, esse site vende algumas coisas, tipo... umas coisas bem bacanas para interação humana, né? Que é esse outro kit que está aqui, com mioelétrica. É bem bacana. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês são kits prontos, né? Mas dá para vocês acharem na internet os tutoriais de do it yourself, de todas essas coisas. Não é simples, mas é possível. Esse aqui são os meus amigos fazendo um Spiker Shield usando Arduino. Esse projeto também foi totalmente pego na internet, bem barato. E ele funciona... O que eles fizeram? Vocês já viram um negocinho que é um treco que dá choque para fazer massagem, tipo, no músculo? Alguém já viu isso? Tá. Eles pegaram acho que 4 desses, e colocaram um kit aqui em mim e um kit em outra pessoa. O meu, eles hackearam para não dar choque, ler a diferença de potência entre um ponto e outro. E o da outra pessoa dá o choque. Através do sistema lá com o Arduino, então eu fecho minha mão, ele entende que tem essa diferença de potência e automaticamente manda um choque para outra pessoa que fecha a mão dela também. Então eu consigo controlar a mão dela à distância. Ainda é um negócio muito bobo, mas a gente pode tentar aperfeiçoar isso para fazer outras coisas. Outras coisas bem legais e divertidas também. Eu não coloquei na apresentação por medo de não dar tempo, mas eu acho que é legal falar. Tem toda uma pesquisa relacionada com biohacking voltada para sexo. Então, de sex hacking, né? Por exemplo, usando isso, é possível você hackear um vibrador. Para o vibrador fazer da seguinte forma: ele vibra mais devagar quando as mãos estão juntas, ou o corpo está junto, e mais rápido quando está longe. Então, dá para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de brincadeira. Ou, por exemplo, eu vi fazer um vibrador vibrar quando você lambe uma melancia, tipo umas coisas assim, sabe? Então, aí você fica lambendo a melancia e o vibrador fica vibrando. São coisas bem, bem divertidas, dá para fazer. É diversão mesmo. Bom, chegamos então na biologia sintética. Eu fiz essa divisão, uma divisão simples, né, entre o próprio corpo, produtividade e diversão. Espero que vocês tenham entendido que diversão é bem mais legal do que produtividade, né? Bem mais legal. E os outros corpos. Biologia sintética é uma área muito, muito, muito recente das ciências. Ela integra uma série de outras competências. É uma área de pesquisa bem interdisciplinar. Junta engenharia, física, química, junta, inclusive, programação, bioinformática. Eu vou contar um pouquinho para vocês, então, o que é a biologia sintética, o que hoje já existe feito disso, né? Qual que é a relação disso com biohacking também, e as potencialidades disso, beleza? Bom, se vocês quiserem, né, forem procurar sobre biohacking na internet e acabarem caindo nessa chave da biologia sintética, tem uma outra palavra que está muito, muito, muito junto, que é o do it yourself bio. Biohacking e do it yourself bio são quase sinônimos quando a gente está lidando com biologia sintética. Então é o faça você mesmo biologia, né? E que é isso, né? Qual que é a ideia? É hackear sistemas biológicos. Então, você entender um sistema biológico e conseguir interferir ou modificar ele, né? No caso. A biologia sintética é uma nova abordagem para a engenharia genética. Engenharia genética e biologia sintética também são termos muito próximos, mas biologia sintética tem um quê de design, né? Então, não é só uma engenharia pura, mas você tentar criar novas coisas a partir de coisas que existem, a partir de sistemas biológicos juntando as coisas. Tá um pouco confuso, mas vai melhorar, gente. Se vocês quiserem... a pergunta é só no final, né? Tudo bem. Vamos.
Bom, a inspiração para o desenvolvimento dessa ciência veio muito da história da computação. Com o avanço da engenharia genética e as pesquisas com código genético, começou a se pensar, obviamente, nisso. É um código, né? Então, a gente pode manipular esse código ou juntar ele em uma biblioteca, né? E foi isso que a galera começou a fazer. Começou a pensar em bibliotecas, que são os biobricks. Então, pegar no código genético aquela partezinha que tem uma determinada função e deixar isso disponível, aberto, para quem quiser pegar essa partezinha e tentar juntar em várias coisas, criar coisas novas ou modificar organismos que já existem. Então, por exemplo, você vê lá no vagalume qual a partezinha do DNA que faz com que o vagalume brilhe. Essa bioluminescência, esse código, fica na biblioteca, né? Eu não sei se eu estou conseguindo fazer uma aproximação com o que vocês vivem, mas fica naquela biblioteca que pode ser usada para montar várias coisas. Eu vou um pouquinho mais para frente mostrar, por exemplo, esse caso da bioluminescência. Se criou na internet um fórum, lá para começo de 2008, né, 2007, um fórum chamado Do It Yourself Biology, em que as pessoas começaram a trocar informações sobre biologia sintética. E isso começou a repercutir no mundo todo. Obviamente que tem toda uma questão de biossegurança, né? E o FBI foi muito importante para a formatação e para a consolidação da comunidade biohacker no mundo. Em 2009, ele, vendo essa movimentação online, propôs um encontro de biohackers, né, no mundo, e foi o primeiro encontro que teve desse tipo, promovido pelo FBI para sentar e discutir. Depois disso, eles sempre tiveram presentes perto, né, da galera. Inclusive, na última grande competição, eu vou falar um pouquinho dela, eles fazem palestras nas competições para estudante e tal. E é uma coisa um pouco engraçada da gente pensar, assim, né? Eles estão perto, mas, por outro lado, o que eu estou falando aqui para vocês, qualquer pessoa consegue estudar isso na internet, né? Então, até onde que vai realmente o poder deles sobre isso? Bom, tudo bem? Vamos lá? Existem duas competições hoje que impulsionam a biologia sintética como disciplina. Como eu disse, ela é muito nova. Não tem uma faculdade de biologia sintética, não tem nem matéria, eu acho, lá na USP, eu estudo lá, não tem uma matéria de biologia sintética. Então, é uma coisa muito recente. Essas duas competições, elas promovem e impulsionam a biologia sintética. O IGEN, que acontece no MIT, e o Biomod, que acontece em Harvard. Por ano, essa foto é do IGEN, então vai uma galerona lá, e as equipes, elas competem entre si, tentando criar coisas com biologia sintética. Por que eu disse sobre isso? Depois, mais tarde, eu vou contar um pouquinho melhor sobre isso. Bom, aqui eu vou trazer alguns exemplos sobre biologia sintética. O mais famoso e o mais falado é a insulina. Hoje, toda insulina no mundo é feita a partir de uma bactéria que foi geneticamente modificada, foi desenhada para produzir essa insulina. Então, hoje, todo mundo que tem diabetes depende de biologia sintética, né? Tem muita pesquisa em biologia sintética relacionada com medicina, mas também tem algumas outras coisas. Por exemplo, a bioluminescência. Tem como você pegar, olhar o código da sua bactéria e tentar inserir esse código. E fizeram essa bactéria que brilha. Já teve várias tentativas de transformar isso em um produto, né? Por exemplo, iluminação para vias públicas. Essa empresa, Glow, ela está tentando fazer isso. Mas ainda é muito, muito, muito polêmico, né? Você colocar bactérias que brilham para iluminar as ruas. Isso tem toda uma série de discussão ética, né, sobre se isso é bom ou ruim. Eles tentaram crowdfunding algumas vezes e foram barrados, né? Então, ainda mais na União Europeia, que é uma coisa meio polêmica. Esse aqui é o mais legal, que eu gosto. Bom, mas tá. O que a gente, além dessas coisas, o que a gente pode pensar com biologia sintética?
Esse é um robozinho, ele foi divulgado recentemente. E aí eu acho que é talvez o maior ponto de conexão entre biologia sintética e programação. Como é que ele é? Ele é um robô programado sem nenhum circuito elétrico. Ele foi programado biologicamente. Então, como? Essa estrutura dele, de dentro, ele é bem pequenininho, é tipo desse tamanhico assim. E essa estrutura de dentro dele é feita de ouro. Ouro é um material bem maleável, né? O corpinho dele é feito tipo de uma gelatina, um material biológico tipo uma gelatina. Só que, o que acontece? Nas duas nadadeirinhas dele, tem célula de rato, de coração de rato, mudada geneticamente para ser fotossensível, sensível à luz. Elas foram colocadas em um zigue-zague, desse jeito, assim. Um zigue-zague. E a primeira a disparar, dispara as outras, num movimento assim. Então, esse robô, ele nada seguindo a luz. Se você coloca uma lanterna, ele vai nadandinho e vai seguindo a luz. Né? Então, ele foi programado para isso, só que sem nada eletrônico. Agora, tem várias questões, né, relacionadas com esse bichinho. Primeiro, ele é vivo? Vocês acham que ele é vivo? Não? Alguém acha que esse bichinho é vivo? Mas ele morre. Se a gente tirar ele do meio onde ele está, né, ele é feito de célula, então ele morre. Ele só funciona quando ele está no meio dele. Por que fazer um bichinho desse? O que eles estavam tentando pesquisar? Cognição sintética. Então, dar outros sentidos sintéticos, além do que a gente tem, e conhecer o mundo através desses sentidos. Então, as células de coração de rato não tinha fotossensibilidade. Eles conseguiram através da engenharia genética. Talvez a gente consiga colocar isso no nosso próprio corpo, né? Não sei. Mas é esse tipo de pesquisa, de cognição sintética. Bom, eu emendo isso para falar, então, quais são as potencialidades da biologia sintética. Tem muita pesquisa em biocombustíveis. Então, por exemplo, bactérias que comem... Isso foi até um dos projetos, né? Bactérias que comem borracha e conseguem produzir combustível para jato, por exemplo, né? Biomateriais, tem muita coisa nessa pesquisa que aí encontra um pouco a arquitetura também, para pensar tipo, em materiais que sejam, por exemplo, já existe biotijolos, né, essas coisas que são todas produzidas por bactérias também. Medicina, tem muita pesquisa nessa área, tem umas pesquisas muito, muito interessantes para câncer, que são, por exemplo, se chama drug delivery, é você entregar o remédio na célula que está doente mesmo e não em todas. Tem muita pesquisa, robozinhos, nanorobôs biológicos para entregar esses remédios. E, por fim, super-humanos. Mas, muito além desses super-humanos que a gente pensa com chip, prótese e tal. Eu estou falando muito de bactéria aqui, né? De mudança genética de bactéria. O nosso corpo, a gente tem quase a mesma quantidade de células do que de bactéria. A gente depende, a gente é meio bactéria também. Então, se a gente conseguisse mudar as bactérias do nosso próprio corpo, de repente a gente conseguiria, sei lá, ter um trato intestinal melhor, respirar melhor, sei lá, nunca se machucar. É uma coisa meio mutante mesmo. Então, essa é uma potencialidade, a gente sempre discute isso, né? E é uma coisa que está acontecendo e é preciso ser falada também, né? Será que a gente quer isso? Para quem que vai ser, né? Quem que será? Quem que serão os super-humanos? Acho que a gente já sabe quem vai ser, né? Acho que nenhum de nós aqui. Bom, tem algumas questões chaves para o desenvolvimento da biologia sintética e da biotecnologia como um todo, né? Mas da biologia sintética, que talvez seja interessante trazer aqui. Primeiro, a criação de uma linguagem única, né? Assim como a programação tem várias linguagens, onde vocês conseguem se comunicar e entender o que o outro escreveu, modificar aquilo. Esse é um desafio dentro da biologia sintética. Tem muita gente pensando nisso e tentando criar linguagens únicas para que se possa conversar e, através do código genético, construir coisas, assim como na programação. E outra questão-chave é a bioinformática, né? Não só a questão
da computação biológica, que é você conseguir passar informação, armazenar dados com biologia, mas principalmente da capacidade dos computadores de rodar softwares de programação biológica, né? Então, que consigam prever ou predizer qual será o comportamento, se aquela inserção daquele gene vai dar certo. Isso está muito no começo, essas pesquisas ainda, né? Eu tive contato próximo com isso, mas para construir, olha só que loucura, construir estruturas 3D usando DNA, nanoestruturas, né? E esse software ainda é uma coisa bem no começo, que está dentro da universidade, sendo pensado, né? Tem uma grande área para isso. Então, para programar, para bioinformática e programação de seres vivos. Bom, tem uma última parte que eu gostaria de falar com vocês, e talvez seja mais que mais me interessa e a mais importante, né? E por isso, talvez, eu falo de novo que a parte da produtividade não é tão legal. O que o biohacking traz, além de todas essas questões, é uma questão muito importante, muito séria, que é discutir o que é a ciência, né? Que é discutir mesmo quem pode fazer a ciência. Porque isso é muito longe, eu acredito que seja muito longe de todos vocês aqui, inclusive de mim, né? Quem aqui tem acesso a um laboratório, quem aqui consegue acompanhar as discussões, né? O que o biohacking e o do-it-yourself bio, eles pensam dentro da chave de hackear, dentro da chave da ética da coisa, é fazer tudo aberto, compartilhado e de um jeito que as pessoas possam conversar sobre. Como eu disse, eu não sou cientista. Eu estou aqui falando para vocês um monte de coisa, mas que eu aprendi nos últimos anos. Eu sou designer, fiz ciências sociais, então não tenho nada a ver com o mundo da ciência, mas tenho, porque se propõe um novo modo de fazer ciência. Como que... Bom, isso está muito perto de uma outra coisa bem bacana que está surgindo nos últimos tempos, que se chama ciência aberta, né? Ciência aberta, democrática e cidadã. É pensar justamente todo esse processo que veio da internet, que veio da programação, da computação, de abertura de dados, de compartilhamento, está chegando dentro da academia, está chegando dentro da ciência. E o que a gente tem contato normalmente no nosso dia com a ciência, né? Divulgação científica, a gente lê as coisas, vê lá no Globo Repórter que o tomate faz mal, depois o tomate faz bem, né? A gente fica meio alheio. Então, qual que é a proposta? É abrir os dados, abrir os processos, então como as coisas são feitas, abrir os resultados, não só o que eles querem divulgar, mas todos os resultados, né? E o acesso ao fazer, que é a parte mais interessante também, que me interessa bastante. Com relação ao acesso ao fazer, tem essa parte dos hardwares livres para o wet lab, para o laboratório. Então, hoje, já é possível construir muito dos equipamentos com pouco dinheiro, né? Eu trouxe para vocês a Biohack Academy, é um grupo que eles têm esses equipamentos open source, né? Eles são todos feitos, vocês podem ver aí, com MDF cortado em cortadora laser. A gente já tem vários Fab Labs em São Paulo, então isso não vai ser um problema para nenhum de vocês. Vocês podem cortar o seu laboratório num Fab Lab. E, bom, eles têm esses projetos com isso que está aí, dá para fazer muita coisa. Isso em um ambiente minimamente limpo, né? Para não ter contaminação. Um dos projetos bem fáceis de fazer são os microscópios. Tem microscópio que dá para fazer com $10. Tem dois projetos bem legais de microscópio do It Yourself. Um é usando webcam, usando a lente da webcam. E o outro, que talvez seja mais fácil hoje em dia, porque é meio difícil encontrar a webcam, é com laser. Com esses lasers assim, você desmonta, pega também a lente e constrói. Esse do laser dá para fazer com o próprio celular e fica ótimo. Você usa a câmera do seu celular, acopla essa lente, fica um microscópio muito bom. Então, essas coisas são simples, fáceis e tem todos os projetos na internet. Outra coisa que é muito importante para a democratização da ciência e para o biohacking são os biohacker spaces. São hacker spaces, mas com laboratório. Então, abertos à comunidade. Existem vários no mundo.
A foto é de um dos mais famosos, o GameSpace, ele fica em Nova York. E esse Be Curious, eu já ouvi falar um pouco dele, não muito. O GameSpace é realmente mais famoso, fica no Vale do Silício. Aqui no Brasil, a gente não tem um Biohacker Space. Talvez alguns de vocês possam encontrar informações que existe, mas não existe. O que já existiu foram laboratórios dentro de universidades abertos, mas para a própria comunidade científica. Então isso não é um Biohacker Space, né? Isso não é um Biohacker Space. Se vocês encontrarem essa informação por aí, pode acreditar em mim, a gente não tem um. Algum de vocês aqui não vão conseguir entrar em um Biohacker Space. O que é muito chato. Eu acho que se alguém aqui animar, a gente pode tentar montar um, né? Não é difícil, a gente precisa de um espaço e equipamento, alguns a gente já tem, inclusive. Nesse Biohacker Space, são conduzidas pesquisas, né? Pesquisas de cientistas, pesquisas da população, ligadas à biologia sintética e, na verdade, dá para fazer bastante coisa, né? Relacionado com pesquisa. Bom, nossa, amei. Achei super legal, estou super animado, quero ir programar várias bactérias, fazer várias coisas. Quero, tipo, teve um menino, cadê ele? Que me mandou uma mensagem no Facebook perguntando, é caro fazer análise de DNA e tal. É caro, mas é possível fazer com pouca coisa, né? Mas tô achando super legal, tô adorando, o que eu faço, né? Como é que eu entro nisso? Não vou vender nenhuma palestra de R$6.000 para vocês. Eu vou falar coisas bem legais. Primeiro, os fóruns são muito importantes. O Do It Yourself Biology, o primeiro aí, ele é muito, 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 muito importante para a comunidade de biohackers do mundo. E esse outro fórum é um fórum que às vezes eu entro também, e ele tem bastante coisa, não só de biologia, o Do It Yourself é mais para biologia sintética. O outro, ele tem bastante projeto e discussão sobre biohacking da diversão. Então, vocês também podem frequentar. Um outro espaço que eu convido todos a participarem é o Clube de Biologia Sintética, o Simbio, que eu faço parte. Tá? Eu estou há 2 anos com eles. O que é o Simbio? O Simbio é um clube, ele está dentro da USP, mas é aberto. Ele acontece, são reuniões semanais, a gente se encontra semanalmente para discutir várias coisas relacionadas tanto com biologia sintética, então coisas teóricas não, né, de coisas de ciência mesmo, como ciência aberta, democrática, cidadã, esse processo de hackear a ciência, então como que a gente consegue fazer o que a gente quer com pouca grana, com pouco apoio institucional. Acontecem essas reuniões. No clube também são fomentados alguns outros projetos, por exemplo, a participação naquelas competições que eu disse. Esse ano, a gente teve uma equipe que foi para o Aigen. O projeto deles era hackear uma microalga para ela produzir teia de aranha, para fazer segunda pele para queimado, né? Eles fizeram esse projeto, foram lá, apresentaram, ganharam medalha de prata, foi incrível. E é bem bacana a gente estar marcar nossa presença, porque essa ciência de fronteira, ela dificilmente chega na gente aqui nos países em desenvolvimento, né? Nos pobres. Essa ciência de fronteira, ela está lá, está na Europa, nos Estados Unidos, e dificilmente chega aqui. Tanto que essa competição, gente, tem 300 times, 300. Menos de 10 são da América Latina e África e tal. Então, é muito complicado. Tá falando disso aqui já é uma coisa, assim, surpreendente, né? Então, a gente fomenta esses times. Além disso, a gente faz alguns outros projetinhos, sempre tentando pensar. Um negócio bem legal que faz no clube é engenharia reversa de equipamentos. Então, equipamentos quebrados, normalmente largados por aí, a gente pega e tenta fazer ele funcionar de novo. Vocês podem acompanhar tanto no nosso blog, quanto no site, no Facebook ou no grupo. Tem o OLAB. O OLAB, ele fica no Rio de Janeiro, é um makerspace, e eles tinham um projeto de biologia sintética. Eu fiquei na dúvida se eu colocava ou não, porque, na verdade, eu não sei se esse projeto continua. Mas vocês podem também dar uma olhada, é um makerspace bem legal, e eles têm esse flerte com a biologia sintética.
Bom, eu queria fazer, então, uma provocação e pensar o biohacking como uma ferramenta política mesmo, de disputa de espaços. É um pouco nessa chave do que eu estava falando. A gente tem que disputar um espaço junto com a ciência, essa ciência que não quer que nós, leigos, chegue lá, né, ou provoque, ou questione eles. A gente também tem que enfrentar politicamente esse tipo de competição que é super elitista, assim, só para você fazer inscrição, custa tipo uns 20 mil reais, gente, para fazer inscrição. E não tem prêmio em dinheiro, sabe? Então, e espaço também em quem e como pode falar ou pensar ou agir sobre isso, né? Por que eu estou falando isso, né? Quem e como? Essa foto aqui a gente tirou no Garoa Hacker Club, eu acho que vocês devem conhecer, a maioria, né? O Garoa, ele é nosso amigo, então a gente vai lá de vez em quando fazer algumas atividades. Esse foi um workshop que a gente montou, uma brincadeira, na verdade, com uns estudantes do ensino médio do Rio de Janeiro que vieram para São Paulo falar com a gente. E a gente fez um experimento no Garoa, que era identificar se a esfirra de carne do Habib's era carne mesmo, através da análise de DNA. Então a gente comparou o DNA ali com DNA de cavalo, de gato, cachorro, humano, no caso eu, soja. E, bom, tudo isso foi feito fora de um laboratório, né, e com equipamentos que a maioria foram construídos por nós mesmos, no longo de 2 anos. E essa foto é uma foto que eu gosto muito, porque mostra lá no fundo a Vivi com uma pipeta, então ela estava preparando, a Érica, a Rita e eu, né, 4 meninas preparando isso. Então, para mim, o biohacking, e é isso que eu queria provocar em vocês e trazer, é sim uma ferramenta de disputa de espaço, né? Quando você entende que você consegue entender minimamente o que os cientistas estão falando, perguntar, questionar, fazer junto, isso traz uma sensação muito boa e eu digo assim, muito pela minha vivência como mulher, eu me sinto super poderosa mesmo, assim, de poder estar aqui falando para vocês sobre biotecnologia, sobre biologia estética, sobre biohacking, tá falando que a gente consegue, sim, as meninas fazerem o que qual é o seu nome? Bruna. A Bruna disse aqui, é verdade, gente, a gente tem que estar mais aqui, sabe? Tem 3 palestrantes meninas, e, além das meninas que estavam fazendo o encontro lá. Então, isso é muito, muito sério e muito importante. Eu queria só fazer essa provocação, agradecer. Além de... Hoje eu estou pesquisando, eu faço mestrado em Antropologia da Ciência e Tecnologia, pesquisando biohacking no Brasil, então como que isso desenvolve aqui. Além disso, eu sou membra leiga da Comissão de Biossegurança de uma startup de biotecnologia, a Lotan, e sou formada em design, formada em ciências sociais. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer falar para vocês. Valeu!